Olá, segundo semestre de 2017, programa Coma Bem de volta com a nota 5 da Unifra no MEC. Ótimo, a caminho né, de gente? sermos universidade. Muito bem, 5 e 5 dá 10, né, Tereza? Que é a nota que o nosso programa recebe. Geralmente, né? Geralmente. Esse segundo semestre vão ser programas um pouco especiais, né, Tereza? A gente Sim. vai continuar tratando de alimentação saudável, como de hábito, só que nós faremos de uma maneira mais específica. Cada programa vai ser um tópico distinto. Porque nós recebemos muitas Sugestões, pedidos muitas e sugestões, pessoal, para por exemplo, melhorar. hoje a gente vai mostrar como que a gente pode fazer para baixar a taxa de glicose do ser humano, absolutamente com produtos saudáveis, sem precisar recorrer a alimentos dietéticos ou Industrializados, né, Bebeto? industrializados. Então o programa de hoje vai falar disso. Eu já começo perguntando para a Tereza que ela explique já um começou. pouco. Para variar, o repórter burro pergunta e a professora inteligente responde. Não. Eu sou Bebeto Badi, que ela é Tereza Blasi, TV Unifra, Centro Universitário Franciscano, programa Coma Bem, interdisciplinar dos cursos de jornalismo e nutrição. Tereza, explica um pouco. Glicose, glicemia, índice glicêmico, que são palavras que às vezes as pessoas confundem. Eu vou comer um alimento com pouca glicose. Não. Como é que é isso? Como é que funciona para o corpo do ser humano? Isso que o Bebeto falou é muito importante e como a gente recebeu inúmeras sugestões para a gente fazer alguns programas mais específicos, a gente pensou em primeiro lugar, né, Bebeto, tratar sobre a questão do açúcar, tá? E quando a gente lembra de açúcar e as pessoas têm aumentado muito, a Ana nos mandou um dado bem importante da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde... A Ana é uma das nossas voluntárias da nutrição. Isso, nossa acadêmica, onde 6 milhões de pessoas, os brasileiros, né, estão com diabetes. Mas, gente, aqui a gente não vai tratar do diabetes. Quero que vocês entendam e eu vou responder essas perguntas. É um passo antes, né? É um passo antes para não se tornar um diabético. E mesmo você tendo uma alteração na sua glicose sanguínea, que é glicemia, glicose elevada, né? Acima de 100 para a maior parte das pessoas, para algumas tem que ser um pouquinho abaixo, de 70 a 90, a 95, isso está reduzindo. E esse índice a gente descobre fazendo uma coleta de sangue. Um exame laboratorial em jejum, com 12 horas de jejum, Bebeto. Então, o que isso pode alterar na vida das pessoas? Isso que o Bebeto falou é muito importante. Quando você pode recorrer a uma alimentação adequada, existe alguma alteração em relação à sua glicose sanguínea, então você vai fazer uma glicemia, certo? Vai fazer esse teste e você vai verificar que ela está um pouquinho alterada ou ela está muito baixa. Isso também é preocupante. Tá? Então, a gente trabalha dentro da nutrição com alguns fatores bem importantes dentro da alimentação. E outra questão que você falou, Bebeto, é de vital importância. Nós não precisamos comer produtos industrializados para melhorar a nossa glicose. No alimento, no dia a dia, a gente pode ter um controle glicêmico, que a gente chama, perfeito. Não é nem muito baixo, nem muito alto, Bebeto. E aí a gente preconiza, ou a gente prioriza, tá? Alimentos que deem uma resposta, Bebeto. Porque tudo que a gente come, de certa forma, principalmente os carboidratos, eles vão resultar em glicose. Porque é um tipo de açúcar, seja amido, seja fibra, seja a fruta, vai se transformar em glicose no meu organismo, porque eu preciso disso para gerar energia. Eu preciso ter energia e para isso eu preciso de alimentos que me deem essa energia. E esses alimentos são os carboidratos, certo? O carboidrato encontra, todo mundo pensa que carboidrato encontra só no arroz, na massa, na batata. O carboidrato encontra nas frutas também. Tá? E às vezes as pessoas começam, Bebeto, comer frutas. Bom, em excesso. Eu estou com uma glicemia alterada ou estou com uma glicemia baixa, vou comer uma grande quantidade de fruta. Isso é extremamente inadequado, Bebeto. Tá? Mesmo as frutas, então, a gente tem que manter um equilíbrio, um controle. Há uma recomendação da gente comer 3 a 4 porções ao dia. E quem tem uma glicose alterada, seja ela baixa, seja ela alta, é importante comer essa fruta com queijo ou comer com um carboidrato complexo ou um pão integral, tá? Ou pode comer com um pedaço de carne, parece estranho, né, Bebeto? Mas pode comer dessa Tereza, forma. e onde que entra o suco aí, o suco natural da fruta? Aliás, gente,
não se recomenda suco para ninguém, nem para bebê. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria já tiram isso da alimentação da criança na introdução de alimentos. Então, eu devo dar a fruta para a criança comer e devo o quê? Dar água para a criança beber. E para o adulto não se modifica isso, Bebeto. Porque se eu Para o quero uma adulto que está com este problema, isso, né? mas por que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Americana de Pediatria recomendam, tem nas suas recomendações isso? Porque o excesso de fruta está levando as crianças a terem o quê? Excesso de peso. O suco, gente, que parece uma coisa mesmo simples. sem açúcar? Mesmo sem açúcar. Tem frutose, Bebeto, é um açúcar. Ah, sim, é verdade. Tem a um frutose açúcar. E a sacarose também, né? Tem, a sacarose já é o açúcar da cana e a frutose é o açúcar da fruta. E ele então quer dizer que a cachaça também não vamos falar em cachaça aqui, né? O caldo de cana com pastel de queijo também não pode. Gente do céu, olha só o que ele está lembrando. Bom, gente, puro. são coisas que a gente encontra. Açúcar puro. Nenhuma pessoa com uma alteração de glicemia, seja ela baixa ou seja ela alta, deve ingerir guarapa ou suco de cana. Mesmo que tenha limão dentro, Bebeto. Mesmo que se coma pastel junto. Puxa. Certo? Então, estou é decepcionado. fácil? Não, Bebeto, não fica decepcionado. Tem formas excelentes de você comer. E o que você pode agregar? Bom, hoje eu quero comer arroz. Quero comer arroz. Arroz, aí vem respondendo aquela tua pergunta. O arroz branco tem um índice glicêmico alto. Significa que ele vai gerar mais glicose. Mais glicose. Então tem que cuidar. Tá. E hoje nós fizemos nós, a Ana, a Maiara e a Bibiana, a gente preparou um arroz diferenciado. Que além de ser integral, a gente ainda colocou mais um grão, né, meninas? A gente ainda colocou o quê? Quinoa em grão. O que vai dar esse arroz? E fala dessa quinoa, porque em todo lugar que a gente vai agora tudo é quinoa, quinoa, quinoa. Explica exatamente de onde que surgiu essa criatura e para que serve. Bom, a quinoa é um alimento originário do Peru. Já vejo com esse nome, né? É um alimento originário do Peru. É um alimento muito bom quando eu vou falar sobre o quê? Quando eu vou falar sobre proteína em grão ou ela flocada também, Bebeto. Não, mas ela in natura é o quê? É em grão, ela é um pseudo-cereal, tá? Não é um cereal, não é considerado um cereal. Mas a importância da quinoa é em relação ao valor nutricional que ela tem. Ela tem ômega 3, ela tem proteína, ela tem uma gordura excelente. Tá, mas só me explica uma coisa então, Tereza. Sempre existiu no Peru, claro. E Sim. como é que foi descoberto pelo mundo? Porque agora é quinoa para tudo. Onde a gente chega tem quinoa, e tem bolo de quinoa, e a Tereza sempre dizendo, faz uma farofa, coloca quinoa. Faz um arroz, coloca quinoa. Por que isso agora? Porque as pessoas estão buscando, Bebeto, alimentos alternativos que melhorem a qualidade nutricional da sua refeição. E a quinoa é um alimento, ainda nós não produzimos em grande quantidade no Brasil, está começando a produção. Eu acho que a partir de um certo momento que a gente produzir, vai ser um referencial de alimento muito bom para o brasileiro. E aquela outra história das mulheres que dizem, eu vou comer quinoa porque daí incha o estômago e aí eu não tenho fome. É gente, verdade? Isso não existe, isso é mito, gente. Né? Tem o que muita que a mulher... tem? O que a quinoa tem? Ela tem uma quantidade de proteína maior, então ela vai dar saciedade mais. Ela tem fibra, vai causar saciedade. E aí não dá fome. Gente, não incha nada, viu? Às vezes incha a cabeça da pessoa com muita informação e informação inadequada. Principalmente lá naquele canalzinho que a gente sabe, né? Todo dia a gente ouve uma pérola. Uma bobagem diferente. É uma pérola diferente, né, Bebeto? Então, aliás, são vários canaizinhos, né? Não vamos citar em ordem alfabética que a gente vai perder o programa inteiro. Isso, verdade. Então, não somente a quinoa, nós estamos falando da quinoa aqui como esse pseudo-cereal, mas tem o amaranto também. O que é o amaranto? O amaranto também é um pseudo-cereal, também amaranto originário. Amaranto não é sobrenome de uma cantora, gente? Não sei, Bebeto. Não sei. Então, ele também é um grão originário e eu posso misturar ele na alimentação para eu ter o quê? Um valor proteico melhor, de proteína de baixo valor biológico, e eu ter uma quantidade maior de fibra, uma quantidade melhor de nutrientes. Muitos estudos estão sendo feitos com esses grãos. Ainda nós temos um custo um pouquinho elevado, então o que a gente propõe aqui no programa é você fazer umas pequenas misturas, tá? Para que a alimentação não se torne então a gente tem, a quinoa é esse aqui? Esse aí, Bebeto, esse aí. Esse aqui, ela é
Essa aí é a quinua em grão. Olha, dê uma olhadinha. E tem a quinua flocada, que é esta Bebeto. aqui, né? Não, esse é o farelo. Esse é o farelo. A quinua flocada ali, ó. Tá. Ó, elas são a mesma, o mesmo grão que flocado. passou por um processo. Isso. Mas não tem nenhum processo químico aqui, não, né? Não, Bebeto. Isso aí é mecânico. É mecânico. E também nós temos, que tu falaste agora há pouco, o farelo de soja, isso? Farelo de aveia. De aveia, de farelo soja, de aveia. obrigado. Farelo de aveia. É aveia, né? Então, quando a gente fala de farelo de aveia, e eu vou falar para vocês aqui sobre questão E vai falar rapidinho, de porque a gente já vai para o intervalo e na volta a gente Gente, farelo de aveia, eu digo, Bebeto, sempre que a aveia e o farelo e seus derivados, a aveia é o melhor alimento que tem em vindo de cereal. Porque ele tem várias propriedades. E para as pessoas que têm a glicemia alterada, ele é fantástico. Uma vez eu acho que tu me falasse que a aveia a gente pode colocar na fruta, né? Para diminuir o índice glicêmico. Isso, você disse. Ou no iogurte. Isso, Se você pode Bebeto. comer um iogurte com Dessa uma fruta, forma. coloco a aveia. Isso. Que Eu pode posso ser colocar o flocos tanto a de aveia. aveia como a quinoa flocada, o amaranto flocado, a linhaça moída. São várias opções, Bebeto, junto com a fruta, porque a fruta, lembrem-se, a fruta tem um índice glicêmico alto, a maior Ou seja, parte tu não delas. falaste em nenhum momento aqui em farinha de trigo. Significa que a farinha de trigo é banida. Não, Bebeto, não. Não. Farinha de trigo integral. Então tá, Percebendo? branca que sim. Tá, Percebendo? beleza. Tá, Então, quanto tempo temos ainda? 1 minutinho lá. Então, pessoal, usem o farelo de aveia. Não usa somente na fruta, Bebeto. Eu vou comer um feijão com arroz. Faça uma farofa. Ou então faça uma farofa com farofa. Tá, que a gente Bebeto. fala daqui a pouco. Farofa, a gente vai falar daqui a pouco. Farofa, em vez de a gente usar farinha de mandioca, que tem um índice glicêmico médio para alto, nós fizemos com farelo de aveia e quinoa flocada. Tá, e depois tu responde se a gente pode usar farinha de milho também. Também. Pode. Também. Só que a farinha de milho também tem um índice glicêmico mais alto. Tá. Mas misturada pode, né? Sim, sem problema. Beleza. Sem problema. Então a gente já volta aqui no segundo bloco deste programa, que daí a gente vai mostrar o que a gente fez hoje para reduzir este tal de índice da glicose do corpo. Isso. Com alimentos absolutamente naturais e saudáveis. O programa Coma Bem, não sai daí que a gente já volta. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. Estamos de volta com o programa Coma Bem aqui no canal 15, TV Unifra Nota 5 no MEC. Estamos falando hoje de alimentação saudável, como reduzir o índice de glicose no organismo para quem está chegando quase lá, né? Com a alimentação absolutamente natural, né, Tereza? No primeiro bloco a gente falou bastante do farelo de aveia, da quinoa, do amaranto e tudo mais. Agora, Tereza, vamos daqui da esquerda para a direita mostrar o que foi feito. Vamos começar pela farofa. Tem uma farofa, a gente terminou falando da farofa. Aqui, ó, vai falando que eu vou mostrar aqui sobre pra a farofa. Bebeto, espera só um pouquinho, só vamos falar sobre a questão da farofa. Geralmente a gente faz farofa, geralmente a gente faz farofa com farinha de mandioca, certo? Então a farinha de mandioca, ela tem um índice glicêmico mais alto, ela pode alterar a glicose, de comida em excesso, é claro. Para que isso não ocorra e que vocês tenham uma qualidade excepcional, o Bebeto vai mostrar para vocês aqui uma farofa fantástica que a gente fez, certo?
as meninas que a gente falou antes, o farelo de aveia, a quinoa, tu colocaste para dar um gostinho óleo porró, né? Isso, nós demos uma tostada no alho, certo? Colocou gordura ou não? Colocamos azeite de oliva para melhorar mais ainda a qualidade dessa farofa. Colocamos um ovo cru, deixamos esse ovo cru. Para que o ovo cru, Tereza? Eu vou aumentar a quantidade de proteína. E fica gostoso, então se Bebeto. coloca ovo cru, essa farofa não pode ser armazenada. Tem que Tem que ser comida no Porque momento. se não tivesse nada disso, poderia, né? Poderia. Dá para se guardar de um dia para o outro. Não, de um dia para o outro. De um dia para o outro. Sim, como 2 vezes em cada dia dá 4 refeições, então, Tereza. pode ser, É uma questão pode ser, matemática. Pode ser. Então, essa farofa, minha gente, se vocês olharem aqui, ó, ela não difere de nenhuma outra farofa. Linda que ficou. Olhem aqui, ó. Ela ficou bem soltinha. E crocante. E o sabor, gente. O que a gente fez? A gente pegou a quinoa em grão, Bebeto. A gente pegou a quinoa em grão e deu uma tostada na quinoa em grão para que fique crocante. Aí, junto com o alho poró. Aí a gente instalou o ovo, colocou o farelo de aveia e colocou um pouquinho de quinoa flocada. Pronto. Perfeito. Ficou deliciosa, porque nós já provamos. Então vamos lá, senão não vai dar tempo. Depois aqui a gente tem a couve. Explica da couve, que muita gente tem aquela história da couve. Porque a couve, porque suco detox, a gente já falou no programa e causou uma polêmica. Como assim não pode botar couve crua? Tu explicas que a couve a gente sempre tem que dar uma salteada, né? Isto. Em relação à couve, ela é um ótimo acompanhamento para feijão, farofa e arroz. Que é o que a gente tem hoje. O que a couve tem, Bebeto? A couve tem uma quantidade grande de ferro, de cálcio, de fibra. Então, você está percebendo? Os alimentos que eu estou falando têm fibra. Fibra sempre irá regular a glicose. Sempre vai baixar o ânimo. Esse é o papel da fibra. Esse eu aprendi. Todo mundo, o programa, agora no intervalo, vocês não sabem, todo mundo dizendo, adorei o programa, estou adorando. Porque realmente a gente está conseguindo mostrar com alimentos do dia a dia que a gente pode controlar o índice de glicose do corpo. Isso. A questão da couve, ela pode ser misturada. Às vezes as pessoas colocam farinha de mandioca junto com a couve. E a Maiara até perguntou isso, né? Vamos colocar. Nós podemos colocar também o farelo de aveia junto com a couve. E se não quiser fazer a farofa, coloca na couve. Pronto. Perfeito. O que mais que nós temos daí para acompanhar? O arroz integral. Gente, o arroz integral. Mostra lá, Bebeto, o arroz integral. Olhem aqui, gente. Olha só. Olha, a Bibiana decorou de forma excepcional, né, gente? Tá com uma aparência fantástica. Fala rapidinho, senão não vai dar tempo, porque a gente tem muita coisa hoje. O arroz, como é que nós fizemos? Primeiro, vou fazer arroz integral, que também tem um índice glicêmico médio. Ele é bom, ele regula a glicemia, ele tem uma quantidade maior. Mas é sempre bom a gente deixar ele de molho um pouco antes, né, Tereza? Porque tem um tempo maior de cozimento. Uns 10 minutos antes, dependendo do tipo de arroz integral. Se for um cateto integral, precisa deixar pelo menos meia hora antes. Que é aquele mais grossinho, né? O mais grosso. Então, o que a gente pode fazer? Aqui nós fizemos assim também. A gente colocou para dourar a quinoa em grão, colocamos o arroz, é isso, né, Bibiana? Colocamos o arroz e deixamos cozinhar com um pouquinho de sal, né, Bibiana? E depois vai a água. Deixamos cozinhar. E o que a Bibiana fez ainda para dar uma incrementada em relação ao valor nutricional? Ele cozinha, se é um arroz agulhinha integral, ele cozinha em torno de meia hora, né, Bibiana? Fica tranquilo e junto com a quinoa. Então, eu vou ter mais fibra, melhor qualidade nutricional, menor glicose, tá? Feijão. Bebeto, o que a Bibiana ainda fez aqui no arroz? Ela deu uma tostada nas cenouras, cortou e colocou. Está agregando valor nutricional. Então, melhora até a palatabilidade, o sabor. Vamos para os 2 feijões. Tenho aqui na minha esquerda o feijão carioca, para todos os cariocas. E aqui nós temos o feijão preto. O feijão não é o vermelho, não é? Desculpe, o feijão vermelho, Bebeto, esqueci. Preto, que o céu para mim é outra cor, Tereza. Esse é o vermelho. Bom, aqui nós temos por que a gente priorizou? Por que a gente priorizou o feijão carioca, gente, e o feijão vermelho? Porque em relação à digestibilidade, tanto o feijão carioca quanto o feijão vermelho, eles são melhores. Então, você pode comer um pouquinho mais. Poderia ser o branco também, né? Pode ser o branco. A digestão vai ser melhor. O preto que tem uma digestibilidade menor, né? Tá? Mas a Rosane deixou de molho de um dia para o outro, aí facilita o cozimento. Por que a gente trouxe esses 2 tipos de feijões aqui? Porque se a gente misturar esse feijão com arroz, gente, é alegria.
não tem problema qualquer pessoa que tenha uma alteração em relação à sua glicose comer arroz integral e feijão claro, sem problema. Beleza. E aí misturando a farofa junto, E a perfeito. E a couve, E sem o problema. top do dia, que é este aqui, é o frango empanado no forno. Isso. Empanado com o que, Tereza? Com as nossas queridas, os farelos de aveia, a quinoa. E a quinoa. Foi isso, né, Ana Lúcia? Ana Lúcia fez uma mistura de quinoa flocada e farelo de aveia. Ela bateu um ovo, faz como se faz qualquer processo de empanar, tá? Ela temperou com alho, temperou com um pouco de pimenta, a gente colocou um pouquinho de louro para dar um gosto especial e empanou e fez no forno. No forno. Gente, no forno, eu não forno. preciso fritar. Ah, e ficou uma delícia. Deem uma olhadinha aqui, pessoal. Acho que ficou, eu vou provar. Olha, Hoje pessoal, a Tereza disse que eu posso provar. ele fica crocante. Olhem aqui, ó. A casca. Aqui, Olhem aqui. A casca, olhem só. Ah, e uma questão importante, o que a Ana Lúcia fez? A Ana Lúcia tirou todas as peles A e pele. todas as gorduras aparentes. Tá? Olha, tem uma Então casquinha ficou uma caindo delícia. aqui. Gente, ele já está comendo. Gente, provando ele a está casca. comendo já. Ele não vai esperar o prato que eu vou preparar Não, para só ele a daqui a casca. pouco. Gente, ele está comendo, esperem. Espera, Bebeto. Vou comer no mato, como diz a Tereza. Ai. Muito bom. Fazer o que, né, gente? Fome, Muito bom. fome. Então, isso aqui é um prato para a gente fazer uma complementação dessa refeição. Isso aqui pode ser um almoço, pode ser um jantar desde que comido cedo, Então né? fala um pouco sobre a carne de frango. A carne Como de é que ela frango, fica em relação gente, ao índice? Toda proteína é boa para índice glicêmico, porque toda proteína tem um índice glicêmico baixo. Então não tem problema. Só tomar cuidado que a maior parte dos alimentos que tem índice glicêmico baixo, por exemplo, as castanhas, nozes, amendoins, eles também têm gordura. Então, aqui, o que a Ana Lúcia fez? Ela aproveitou, tirou a gordura e eu vou ter um alimento para equilibrar. Tá, por exemplo, se fosse aqui um bife de carne vermelha, como é que ficaria? Porque a gente tem que pensar nas Eu pessoas vou que ter também um comem carne pouco mais de vermelha. colesterol, um pouco mais de gordura saturada do que no frango. Só Tá, isso. só isso. Só E isso. peixe? Peixe seria ideal. Ideal. Só que eu acho que em relação à palatabilidade, com feijão, o frango ou a carne de o gado, peixe não combina. fica mais harmonioso, né, Bebeto, em Isso. relação ao paladar. E aí, para complementar, a gente tem as frutas e temos as saladas, né, Tereza? Gente, ó, excepcional. Em Aquele esplendor de escola de samba ali é uma salada. Olhem, gente. Maravilhosa. Só a folhas, Mayara né? fez muito bem essa salada. Só olhem o que só. que nós temos aí? Tem alface americana. Nós temos uma folha cedida pela Dona Neiva, lá da feira, de novo, essa folha aqui. Que é essa? Que é uma chicória diferenciada, com folhinhas bem finas, tá? E essa Nós temos roxa aí, uma o que que é? outra chicória roxa também, oferecida pela Dona Neiva. E temos a chicória, que é uma das melhores saladas que a gente tem, Bebeto. Pessoal, então, se eu comer essa salada... Tem mais uma salada aqui também, né, Tereza? Ah, tá. Tem mais uma que Tem mais uma. a gente procurou Isso, diversificar. diferenciar. E essa aqui tem Mas tem tomate as mesmas cereja. folhas e eu apenas coloquei tomate, que as pessoas gostam muito de tomate. Né? É verdade. Então, pessoal, se eu tiver uma glicemia alterada e nós fizemos aqui um almoço completo, gente. Um almoço completo, um almoço brasileiro, um almoço fantástico. Então, se eu tiver uma glicose alterada para baixo ou para cima, eu devo sempre comer as folhas primeiro, ok? Primeiro? Primeiro, Bebeto. Sempre as Por folhas quê? primeiro. Porque elas terão uma quantidade de fibra, elas vão regular tudo que vier posteriormente na produção de glicose. Isso É essa a importante. função da salada das folhas anteriormente. Tá. Então, sempre as folhas primeiro. E por último, Bebeto, para fechar, né? O que nós temos? Frutígeas. Nós temos a laranja, gente. Por que Dê a uma laranja, olhadinha na Tereza? laranja. Por que a laranja? Gente, é hábito de todos comerem laranja depois que se come feijão. Por que comer laranja após o feijão? Porque a laranja tem o quê? Vitamina C, o ácido ascórbico, que a gente chama, e vai aproveitar o quê? O ferro que tem no feijão. Vai potencializar. Isto, mais ou menos, dentro dessa aprendendo, linha aí. Mas, gente, nós estamos falando, eu falei anteriormente, para cuidar com as frutas. Essa fruta, a laranja, gente, sendo comida, certo? A laranja sendo comida após a refeição, a quantidade de açúcar que ela tem, a frutose que ela vai ter, não vai ser significativa. Por quê? Quando você come laranja e você come essa parte branca aqui, Bebeto, o que acontece?
você tem uma quantidade maior de fibra. Então, ela é pouco significativo em relação ao índice glicêmico você comer uma fruta após o almoço e principalmente uma fruta cítrica. Mas, pessoal, a gente quer preparar um prato especial e vamos preparar um prato especial para alguém aqui que está faminto, certo? Eu vou mostrar para vocês o que seria um prato ideal em relação à alimentação. E enquanto a Tereza vai servindo, a gente vai dando adeus para o programa de hoje, só lembrando que a gente conseguiu fazer uma refeição absolutamente habitual para nós brasileiros, com arroz, feijão, carne, salada, farofa, laranja e conseguindo baixar o índice de glicose. E couve ainda, né? Com possibilidade de baixar o índice de glicose sem necessariamente recorrer a nenhum produto industrializado. E ter uma comida que a gente tenha acesso, e né, que tenha Bebeto? acesso, que encontrar na feira. Agora há pouco o Márcio, que é o nosso câmera aqui, estava perguntando, mas onde é que eu encontro quinoa? Qualquer supermercado tem quinoa hoje em dia. Já tem. Farelo de aveia também tem em qualquer supermercado. Felizmente a gente consegue ter acesso a isso tudo. E a saladinha eu como antes primeiro, né? Tá, e um gominho da laranja, tia. Sim. Olha, pessoal, vou colocar o feijão aqui ao lado. E eu vou querer provar esse outro feijão também. Tá, depois, né, Bebeto? Dá um tempinho, tá dá um tempinho, tá? Enquanto isso, vai passando os créditos aí. Esse foi o programa Coma Bem, pessoal, Canal 15, olhem aqui, TV olhem Unifra. o prato, uma maravilha. Esse prato aqui serve para uma pessoa como o senhor Bebeto Badic. É suficiente. Ou eu como um prato primeiro, dependendo da minha necessidade, um prato primeiro cheio de salada, para depois comer o restante dos alimentos. Pessoal, é fácil a gente utilizar todos esses alimentos aqui também para o jantar. Então, se faz um pouquinho mais, Bebeto, e se faz para o jantar. Gente, ele está sem talheres. Tem que dar talheres, senão não vai comer. Beleza, obrigado. Então, pessoal, a gente gostaria de deixar para vocês aqui essa mensagem que é fácil você ter uma alimentação de fácil preparo. 10 segundos, Tereza, porque eu já tinha encerrado o programa e ela não conseguiu. De fácil preparo. Eu já encerrei o programa e ela continua. E com índice glicêmico baixo. Ok, beleza, pessoal? vou encerrar de novo. Obrigado, tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, 5, gente. Tchau, pessoal.